Prosseguimos hoje com a série de estudos sobre oração. E vamos ter, a partir de agora, um estudo muito especial. Iniciaremos o estudo sobre a vida de oração do Senhor Jesus e o seu ensino sobre esse tema. A título de trazer à memória o que é oração, segundo o Edward Bounds, no seu livro A Realidade da Oração, a palavra oração expressa a maior e mais ampla abordagem de Deus. Ela dá proeminência ao elemento da devoção. É comunhão e comunicação com Deus. É acesso a Deus. Em Hebreus 5:7, nós lemos: durante os seus dias na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. A submissão de Jesus ao Pai, a sua constante busca em oração ao Pai, é a nossa grande inspiração e ensino a respeito de oração. Em vários momentos, lemos nos evangelhos que Jesus se retirou para orar. Em Lucas 6:12, relata que Jesus passou a noite toda em oração. Foi aquele momento que antecedeu a escolha dos 12 discípulos de Jesus. E qual é a vontade de Deus quanto à oração para nós? A vontade de Deus é que nós oremos. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. É aquela parábola do juiz iníquo, que está relatado, vemos lá em Lucas 18, de 1-7. O que o Evangelho de Lucas nos mostra? Os discípulos pediram que Jesus os ensinasse a orar. Isto não significa dizer que os discípulos não sabiam como orar. Alguns deles foram até discípulos de João Batista. Qual foi o significado do pedido deles? Certamente, a vida de oração de Jesus era tão evidente que chamava sua atenção. Na verdade, eles queriam orar como Jesus. E era comum que os mestres ensinassem os seus discípulos a orar. Como eles estavam profundamente impactados com os seus ensinos, estavam querendo aprender a orar de acordo com essa nova condição de vida. Agora, eles iriam ajustar as suas orações ao novo modo de viver. Jesus ensinou aos discípulos a oração conhecida como o Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela não é um conjunto de palavras que precisam ser repetidas à exaustão. A oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina as dimensões pelas quais nós precisamos aprender a orar. A oração do Pai Nosso funciona como um modelo para a nossa vida de oração. No início da era cristã, a espiritualidade pessoal judaica era caracterizada por 3 elementos principais: esmolas, oração e jejum. Jesus valorizou essas práticas, contanto que realizadas com uma atitude interior correta, dando ênfase especial à oração. Jesus estabeleceu alguns princípios a serem observados em relação à oração, quando proferiu o maravilhoso Sermão do Monte. Jesus deu prioridade à oração feita em particular, discrição e humildade. Ele falou: fechada a porta do teu quarto. Lá em Mateus 6:6 você encontra esse texto. Também falou sobre objetividade como um dos princípios, sem vãs repetições. E também a confiança no cuidado paternal de Deus.
Essas orientações de Jesus dão ênfase à atitude na oração, muito mais do que ao conteúdo da oração. Aí o Senhor ensinou. Ele disse: vocês orarão assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus ensina a chamar Deus de nosso Pai. Isso foi revolucionário. O conceito de paternidade de Deus não era exatamente estranho no ambiente do Antigo Testamento. Deus é mencionado como Pai pelo menos umas 14 vezes no Antigo Testamento. Deus era considerado Pai de Israel, nós lemos isso em Isaías 63:16. Mas é com Jesus que o conceito da paternidade de Deus ganha densidade e amplitude. Deus é o nosso Pai. E isso implica que podemos nos aproximar confiantes no seu cuidado e amor. Jesus ensina que, ao mesmo tempo em que podemos estabelecer com Deus uma relação afetuosa, precisamos saber honrá-lo. Daí a expressão, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome demonstra a grande reverência pelo nome de Deus. Jesus aqui está nos ensinando a iniciar as nossas orações motivados por amor, aquele amor do relacionamento de pai e filho, e senso de temor, declarando que o nome de Deus deve ser santificado. O nosso Deus e Pai é um Deus santo. Nós vemos isso em vários textos bíblicos ao longo de todo o texto do Antigo Testamento, nos textos de Levíticos. Então, devemos demonstrar nas nossas orações a reverência a esse nome do Deus que é santo, o nosso Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus ensina que a vida, da maneira como vivemos, ainda não reflete a expressão mais profunda da vontade de Deus. O mundo em que vivemos é injusto, violento, muita coisa não faz sentido exatamente por estar em desarmonia com o céu. Porque um padrão existencial e espiritual completamente diferente do padrão do céu foi adotado pela humanidade após a queda. O mundo estabeleceu a mentira como padrão, mas o padrão do céu é a verdade. No mundo, as pessoas são motivadas pela ganância, mas o padrão do céu é a justiça. O mundo continua apostando na guerra, mas o padrão do céu é a paz. No mundo, cada um quer se servir do seu próximo, mas o padrão do céu é cada um servir o seu próximo. Haverá um dia em que a vontade de Deus prevalecerá na terra. Enquanto isso não ocorre, precisamos orar para que a vontade de Deus se faça entre nós, assim como é feita no céu. Segundo C.S. Lewis, um dos pensadores cristãos do século XX, que disse: mire no céu e você terá a terra por acréscimo. Mire na terra e você não terá nenhuma das duas coisas. Há pessoas que não creem em Deus por causa da maneira como o mundo se encontra. Elas se perguntam: se Deus existe, como essas coisas acontecem? Jesus nos oferece a resposta na oração que ensinou. Deus não é responsável pela maneira como o mundo se encontra. O mundo opera numa lógica totalmente contrária à vontade de Deus.
É por essa razão que Jesus nos ensinou a orar, clamando pela vontade de Deus. A oração do Pai Nosso, ela não propõe uma atitude passiva diante do caos do mundo. Nós não somos chamados apenas a constatar o estado das coisas e ficar observando. Não. Nós somos chamados como aqueles que são aliados de Deus na construção do seu reino. Nós devemos orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não há nenhuma passividade em orar assim. E aí cabe essa meditação. Quanto pode nos custar contribuir para que a vontade de Deus seja feita entre nós? Em terceiro lugar, Jesus nos ensina a confiar em Deus para suprir nossa vida. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Em uma análise superficial, dá a impressão de que Jesus está nos ensinando a suplicar pela provisão do pão de todos os dias. Na verdade, Jesus aqui está falando do pão como metáfora para tudo o que nós, como seres humanos, precisamos para viver, inclusive o pão diário. A súplica pelo pão equivale à súplica pela saúde, por afeto, por trabalho, por dignidade, por sustento espiritual, uma vez que o próprio Senhor Jesus se apresentou como o pão que desceu do céu. Nós vemos isso lá em João, no capítulo 6, versículo 35. Quando Jesus se refere ao pão na sua oração, ele está se referindo a tudo o que precisamos para a manutenção de nossa vida em toda a sua complexidade. Jesus, quando ensina essa oração, o faz em aramaico. No aramaico, esta expressão, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, em tradução literal, seria: dá-nos hoje o nosso pão de amanhã. Em uma alusão clara ao maná que Deus dava ao povo de Israel no deserto. O maná que era um pão diário, que não servia para ser guardado para o dia seguinte, a não ser na sexta-feira, quando era dada a porção dobrada para sexta e para sábado. Jesus nos ensina a orar a Deus confiando que a provisão para o amanhã já está garantida para nós hoje. Quem confia e serve a Deus sabe que o seu dia seguinte já está garantido hoje. Aprender a orar com Jesus significa aprender a conhecer mais o Senhor, a honrar o seu nome. Aprender a orar com Jesus é nos comprometer para que a vontade de Deus seja feita em nossa vida e por intermédio de nós. Aprender a orar com Jesus é aprender a deixar de andar ansioso e agradecer antecipadamente pela provisão de Deus para a nossa vida. Desafio para nós essa semana: orar como Jesus ensinou, buscando o nosso Pai, o nosso Abba Pai, reverentemente e conforme o seu precioso ensino, suplicando que venha o seu reino e que a sua vontade seja feita no nosso meio e em toda a terra, confiando que a provisão virá cada dia de sua dadivosa mão. Amém.